E agora vamos falar de tudo que aconteceu na sexta-feira em Imola. O segundo treino livre do GP de Imola terminou e a McLaren mostrou mais uma vez que está no controle da Fórmula 1 em 2025. Oscar Piastri liderou a sessão, com Lando Norris. Logo atrás, uma nova dobradinha da equipe de Woking, que segue dominando os tempos com uma consistência impressionante. Mas o TL2 também teve destaques importantes. Verstappen reagiu, Ferrari ficou apagada e Gabriel Bortoleto se recuperou, bem após o susto no primeiro treino. Neste vídeo, a gente te atualiza sobre tudo que rolou na sexta-feira em Imola, com contexto, bastidores e o que esperar do fim de semana. A sexta-feira em Imola seguiu com temperaturas um pouco mais altas do que no TL, cerca de 20 graus no ar e 38 graus na pista, e isso fez a maior parte dos pilotos optar pelos pneus médios no início do treino. O único que saiu de cara com pneus macios foi Fernando Alonso, sempre buscando alguma surpresa com a Aston Martin. Gabriel Bortoleto, que bateu no final do TL1, conseguiu voltar normalmente para a pista e teve uma sessão limpa, encerrando em 16º, ganhando quilometragem importante. Logo nos primeiros minutos, a McLaren mostrou força. Oscar Piastri e Lando Norris estavam na frente, mesmo sem pneus mais rápidos. E quando a maioria dos pilotos calçou os compostos macios, na reta final da sessão, eles confirmaram. Primeiro e segundo, novamente separados por apenas 0,5. Enquanto isso, Max Verstappen se mostrava mais confortável com o RB21. Depois de uma manhã difícil, em que reclamou muito da traseira do carro, já a Ferrari praticamente sumiu. Leclerc e Hamilton reclamaram bastante do SF25, em especial. Leclerc destacou a instabilidade entre as curvas 9 e 11, chamando a condição do carro de crítica. Um dos momentos de tensão veio com o Isaac Adjar, que perdeu a traseira na curva Tamburello e ficou atolado na grama. Os comissários acionaram bandeira amarela, depois vermelha, paralisando o treino até os últimos minutos. Com o tempo restante, os pilotos voltaram apenas para uma volta final e o tradicional treino de largada. No fim, a tabela ficou assim: Piastri em primeiro, Norris em segundo, Pierre Gasly surpreendendo em terceiro e um pelotão intermediário bem embolado. Bortoleto ficou em 16º, mas mostrou bom ritmo após o acidente mais cedo. O que os treinos de sexta deixaram claro é que a McLaren segue com tudo e a cada volta parece consolidar ainda mais o domínio nesta fase da temporada. A Red Bull tenta reagir, especialmente com Verstappen, mas ainda sofre com equilíbrio e superaquecimento. A Ferrari vive um fim de semana complicado, com seus dois carros instáveis e visivelmente desconfortáveis na pista. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto continua seu processo de aprendizado na F1, lidando bem com os altos e baixos típicos de um estreante. E você, acha que a McLaren vai manter esse ritmo em Imola até a corrida? Ou a Red Bull vai surpreender no sábado? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve no canal para não perder nada dos bastidores da Fórmula 1 2025. E agora vamos falar de Rafa Câmara na F3. Rafael Câmara segue dominando a temporada 2025 da Fórmula 3 e desta vez foi com autoridade em Imola. O piloto brasileiro da Trident garantiu a pole position para a corrida principal de domingo, com uma volta impecável nos minutos finais do treino classificatório. Essa já é a terceira pole em 3 etapas, consolidando o nome de Rafa como o grande favorito ao título neste início de campeonato. Mas o caminho até essa pole teve drama, bandeira vermelha, tráfego e muito talento. Neste vídeo, vamos te contar como foi o quali da F3 em Imola.
quem mais se destacou e o que esperar da corrida principal. A classificação começou com os pilotos aquecendo pneus nos 5 primeiros minutos. E quem apareceu bem logo de cara foi o mexicano Santiago Ramos, da VAR, cravando um 33.439, mas não demorou para Rafa Câmara responder, sendo o primeiro a baixar da casa de um 33 e marcando um 32.909, já assumindo o controle da sessão. Um detalhe importante: vários pilotos estavam tendo dificuldades na curva 18. Bem na entrada dos boxes, muita gente escapou da pista, passou pela grama, e isso acabou danificando o assoalho de alguns carros, o que é sempre um pesadelo para o desempenho. Faltando cerca de 17 minutos, os carros voltaram para a pista, e logo o Brando Badoer, da Prema, chegou a assumir a ponta, mas a sessão foi interrompida com bandeira vermelha logo depois. O motivo: Tazanapol Intrafuvasaki, da Campos, perdeu a traseira e ficou preso na brita. A pausa acabou atrapalhando uma volta rápida de Rafa, que vinha muito forte naquele momento. Depois de alguns minutos, a pista foi liberada e Ramos voltou ao topo com uma excelente volta de um 32.442, seguido por Tuca Taponen, da Arte, e Louis Sharp, da Holden, aparecendo em terceiro. Mas a resposta definitiva ainda estava por vir, faltando menos de 5 minutos para o fim. Rafa Câmara saiu dos boxes com pneus novos, escapou do tráfego e encaixou uma volta quase perfeita. Com um 32.206, ele retomou a liderança, faltando menos de um minuto para o fim da sessão. Uma última bandeira amarela foi acionada por um giro na pista, mas rapidamente a sessão voltou ao normal e ninguém conseguiu superar o brasileiro. Resultado: pole de Rafael Câmara, seguido por Santiago Ramos e Noah Stromstad, seu companheiro de equipe na Trident. Com essa pole em Imola, Rafael Câmara mantém 100% de aproveitamento em classificações na temporada 2025 da Fórmula 33 Poles em 3 etapas. O pernambucano segue líder do campeonato, mostrando consistência e maturidade em um grid extremamente competitivo. Agora, a expectativa fica para a corrida principal de domingo. Rafa largando na frente, com a chance de ampliar ainda mais a vantagem no campeonato e mostrar que realmente está pronto para dar o próximo passo rumo à Fórmula 1. E você acha que o Brasil vai voltar a brilhar com força na elite do automobilismo com Rafael Câmara? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada da cobertura da F3, F2 e F1 2025. Nos vemos no domingo, direto de Imola. E para fechar, vamos falar de Bortoleto, mais um capítulo de tensão para o brasileiro. Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 durante o segundo treino livre do GP da Emília-Romagna. Em Imola, o piloto da Sauber foi chamado pelos comissários da FIA para explicar uma possível ultrapassagem sob bandeira amarela, o que, se confirmado, poderia resultar em punição à acusação ter ultrapassado Fernando Alonso, da Aston Martin, durante a neutralização causada pela rodada de Isaac Adjar. Mas no fim das contas, nenhuma penalidade foi aplicada. A FIA concedeu o benefício da dúvida ao brasileiro após revisar os dados e ouvir sua versão. Quer entender tudo o que aconteceu e o que diz o documento oficial da FIA? Fica comigo até o final, porque essa história mostra bem como um detalhe pode mudar tudo na Fórmula 1 moderna. Tudo aconteceu durante o TL2 de sexta-feira. O francês Isaac Adjar, da Racing Bulls, perdeu a traseira, bateu e acabou atolado na grama, gerando uma bandeira amarela dupla, que logo depois foi convertida em bandeira vermelha. Nesse intervalo, a FIA identificou que Gabriel Bortoleto
havia ultrapassado Fernando Alonso entre as curvas 4.2 e 4.3 do circuito, exatamente no momento em que os comissários ainda estavam limpando a pista. Por isso, o brasileiro foi convocado a prestar esclarecimentos. A acusação era baseada no apêndice H do Código Esportivo Internacional, que proíbe ultrapassagens sob bandeira amarela, exceto em condições muito específicas. Mas aí veio o ponto-chave da defesa. Segundo o relatório oficial da FIA, Bortoleto alegou ter visto bandeiras verdes nos dois postos de sinalização à frente, tanto no 4.2 e 4.3, o que, para ele, indicava que a ultrapassagem estava autorizada. Os comissários analisaram tudo: dados do GPS, vídeo on-board, rádio da equipe e também os registros de sinalização da pista. E o que foi concluído? Que não havia provas suficientes de que ele tenha ultrapassado sob bandeira amarela. O painel de luzes estava em verde e as imagens do posto 42 não estavam disponíveis. Ou seja, não era possível comprovar se ainda havia sinalização amarela. Naquele exato momento, diante disso, a FIA optou por não punir o brasileiro, justificando que sem uma evidência clara que contradissesse a versão do piloto. O benefício da dúvida foi concedido com essa decisão. Gabriel Bortoleto escapa de uma punição que poderia atrapalhar ainda mais o seu fim de semana em Imola, especialmente depois da batida no TL1 e de um desempenho ainda tímido com a Sauber. A FIA agiu dentro do que prevê o regulamento, sem provas claras. Não há penalidade. E isso também mostra a importância de ter atenção aos detalhes, tanto por parte dos pilotos quanto das equipes, especialmente em treinos com tantas variáveis como em Imola. O brasileiro segue em busca de pontos e de mais espaço dentro da F1, e cada detalhe conta. E você, acha que a FIA tomou a decisão certa ao dar o benefício da dúvida ao Bortoleto? Deixa aqui nos comentários. Já solta o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise da temporada 2025. Nos vemos no próximo vídeo.